So you just asked for the person's contact. How do you tell your own? Você acabou de perguntar pelo contato da pessoa, mas como que você diz o seu? Vamos lá. The first one. Of course. Of course. Okay, so somebody just asked for your contact. Somebody just said, can I get your number? This is how you answer it. This is what you say. Alguém acabou de perguntar qual é o seu número de telefone. Se essa pessoa pode ter o seu número de telefone. Se você poderia passar o número. É assim que você responde. Claro! E aí você diz o número, ok? Então, fala comigo em voz alta. Of course. Of course. It's. Ok. Vamos olhar para essa palavra. E aí a gente vai falar sobre como você fala o seu número, ou o seu e-mail, ou o seu arroba lá do Instagram. Vamos lá. Percebeu que aqui a gente falou mais para of do que para off? Foi mais para of do que para off. O que está acontecendo aqui? Esse F, ele é meio enjoado no inglês. Então, às vezes, a letra não vai ter o som da letra. Você tem que colocar 2 vezes a letra para ela ter o som da letra. Olha só. Off é desligar, ou desligado. Então, turn off, desliga, turn off. Esse aqui é of. Of. Então, um F só aqui vai ter som de v, ok? Então, of course, of course. Agora, esse it's, novamente, em palavras menores, o I geralmente tem som de E, correto? Então, aqui é mais para it's do que para eats. It's do que para eats, porque eat é comer. Agora, aqui é it. Maravilha. Sabendo disso, speak aloud, fala em voz alta comigo. Of course. Of course. It's. E completa. Agora, para você falar o seu número, para você falar o seu arroba, para você falar o que for que você quer compartilhar. Vamos olhar alguns símbolos aqui que você sempre vai usar para falar isso, tá? Vamos lá. Primeiro aqui para você falar o seu e-mail. Arroba, em inglês, se diz at, tá? Arroba se diz at. Então, fala comigo em voz alta, at. Não manda o seu e-mail aqui no chat, tá? Não manda o seu e-mail. Não, tá? Não manda o seu e-mail aqui no chat. Não é uma boa ideia, tá? Então, at, olha só. At, é assim que se diz arroba em inglês. Então, eu quero falar, por exemplo, meu e-mail é mateus@mateus.com. Então, mateus@mateus.com. Ok, viu que eu falei dot? Então, aqui, ó. Ponto, você vai dizer dot. Então, fala comigo. Dot. Dot. É assim que se diz o ponto do seu e-mail. Agora, aqui tem uma coisa interessante, olha só. Esse carinha aqui. No português, a gente usa uma palavra que é em inglês, só que em inglês não é assim que a gente diz essa palavra. Underline. Esse aqui é o underline, né? A gente chama de underline. Só que underline em inglês é outra coisa. Não é isso aqui. Underline em inglês é sublinhar. Então, se eu falo assim, underline, eu estou falando sublinha. Então, por exemplo, Mateus, underline, Mateus. Eu estou falando assim, ó, Mateus, sublinha Mateus. Entendeu? Se eu quero falar o underline, que é esse símbolo aqui, em inglês se diz underscore, tá? Underscore. Então, se tu falar underline, a pessoa vai ficar, na verdade, voando, tá? Não se usa underline. Underline é só para sublinhar mesmo. E é isso. Underscore é como se diz esse símbolo. Então, se meu e-mail é mateus@mateus.com, eu falo assim, ó. mateus_mateus@mateus.com. Agora, o último aqui é esse, ó. O hífen. Hífen se diz hyphen. Fala comigo em voz alta. Hyphen. Hyphen. Hyphen.
Ok, maravilha. Então esses são os símbolos que você pode usar aqui, é assim que você diz eles. Opa, desculpa interromper essa aula aqui, mas o Teacher Matheus me pediu para avisar que tá rolando uma oferta especial do curso de inglês da Loud. Fazendo a sua pré-matrícula hoje, você vai levar plataforma de estudos completa, aulas de conversação com professores reais, material físico com frete grátis se você mora no Brasil e muito mais. É só você ler o QR Code que está aparecendo aqui ou clicar no link da descrição. Boa aula! Alright, moving on. Vamos avançar para o próximo. So, let's say you're not feeling okay to just say it aloud. Talvez você não está se sentindo confortável, comfortable, para falar isso em voz alta, o seu número, o seu e-mail em voz alta. So you can say, mind if I write it down? Mind if I write it down? Se importa se eu escrever? That's easier, right? É até mais fácil. Você pode escrever aí o seu telefone ou o seu e-mail na hora que você chegar no hotel ou algo assim. Então, vamos lá. Fala comigo em voz alta. Mind if I write it down? Mind if I write it down? Se importa se eu escrever? Mind if I write it down? Ok. Agora vamos olhar para essas palavras aqui. Tá vendo essa junção que a gente faz com mind e if, que fica mine if, mine if? O que está acontecendo aqui, ó? Quando a gente tem esse ND e aí um som de vogal depois, esse D cai fora, tá? Esse D cai fora quando você fala isso rapidamente. Então, quando eu digo assim, ó, and you, e você, você vai ouvir and you. Em vez de and you, separadamente. And you, e você. É o que está acontecendo aqui. Em vez de mind if, você vai ouvir assim, ó, mind if, don't mind if I do. Don't mind if I do. Talvez você já ouviu isso. Então, olha só. Mind if vira mind if. Ok. Agora, por que isso aqui virou isso aqui, ó? Write it down vira write it down. Write it down. Vamos lá. Vamos reduzir as coisas. Começando por aqui, ó. Um E só no final da palavra. Esse E é mágico e ele some. Ok. Então, isso nos deixa apenas com a letra T aqui, né? Então, write, write. Ok. O que está acontecendo? T, I. T, vogal. T, pega o som do R, o R do português. Então, write it vira write it. Write it, write it. Ok. Agora esse final, ó. Write it down, write it down. O que está acontecendo aqui? T, D. T, consoante. T, cai fora. Você já viu isso? Ponto de acesso, tá? Então, ao invés de write it down, você vai ouvir assim. Write it down. Write it down. Write it down. Mind if I write it down? Mind if I write it down? Ok? Maravilha. É assim que você vai ouvir. Se você quiser falar mind if I write it down, tá pausadamente, dá para te entender também. Está correto também. Alright, the third one. So, here's my number. Here's my number. Here's my number. Ok. Speak aloud. Fala em voz alta. Here's my number. Here's my number. Ok. Agora vamos lá. Nós vamos testar a sua resposta em voz alta. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me dizer aí o seu dado, tá? A sua informação para mim em voz alta. Vamos lá? Hey, howdy. Can I get your number? Can I get your number? Me responde em voz alta. Of course. It's... Agora fala aí.
Very good. Espero que você tenha dito. 7, 7, 8, 2 e vai falando o número. Ok? Como é que você fala o número? Você pode falar número por número, tá? Número por número. Então, 7, 7, 8, 1, 0, 5, 9 e por aí vai. Ok? Bem tranquilo. Agora, vamos testar essa segunda resposta. Vai lá. Can I get your number? Mind if I write it down? Em voz alta, vai lá. Mind if I write it down? Ok, a terceira. Can I get your number? Here's my number. Here's my number. Espero que você esteja me respondendo em voz alta, ok? Você aprende a falar inglês falando.